E olha, o Tribunal Regional Eleitoral decide reativar órgãos ligados a partidos políticos que foram desativados por não apresentar prestação de contas obrigatória. Em meio à crise causada pela pandemia de Covid-19, o Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia realizou a primeira sessão virtual, onde foi julgada a inconstitucionalidade da inativação de partidos políticos que não prestam contas aos tribunais eleitorais. Esses partidos estavam sofrendo sanções de suspensão automática e, conforme o advogado que patrocinou a ação, por causa dessas sanções, partidos políticos no interior do estado não poderiam participar das próximas eleições. Para ele, a ação não segue as normas do Tribunal Superior Eleitoral. E o que dizem essas normas? Elas dizem que só serão suspensos os órgãos municipais ou estaduais depois de um procedimento específico a ser elaborado pelo Tribunal Superior Eleitoral, onde seja oportunizado às siglas o direito ao contraditório e à ampla defesa. Isso não estava sendo feito. As contas que não foram apresentadas são as de exercício financeiro, que todos os partidos políticos devem apresentar aos tribunais eleitorais todos os anos até o dia 30 de julho. Elas não incluem as contas de campanha de períodos eleitorais. Ainda conforme o patrocinador da ação, os partidos que geralmente não apresentam essas contas ou então não fazem a prestação de forma adequada são aqueles que não recebem recursos públicos. Na sua maioria, os partidos políticos, órgãos municipais, ao contrário do que se imagina e se prega, não recebem nenhum tipo de recurso. E todos esses procedimentos de prestação de contas são necessários que seja assinado por um advogado e um contador. Isso tem um custo. Quem vai bancar, quem vai custear esses honorários com esses profissionais? Esses eram um dos motivos que, por muitas das vezes, os partidos não apresentavam as contas ou apresentavam de forma irregular. A decisão do TRE de Rondônia prevê a reativação de órgãos municipais de partidos políticos, o que aumenta a quantidade de candidatos para o próximo pleito no estado. Cerca de 2.500 candidatos a vereadores e 118 a prefeitos e vice-prefeitos serão beneficiados. Para um dos partidos que foram amparados pela derrubada das medidas punitivas, a decisão não interfere na transparência dos partidos políticos. A falta de transparência, eu creio que ela deve ser sempre primordial e essencial e levada em consideração, mas quando há recurso público envolvido. No caso, quando nós estamos falando aqui desses municípios que tiveram suas contas julgadas não prestadas e, consequentemente, inativadas pela Justiça Eleitoral, 99% delas não tinham recurso público envolvido, ou seja, elas sequer movimentaram recurso nas contas e muitos deles nem conta bancária aberta tinham. Então, não há prejuízo ao erário público, o restabelecimento e nem na fiscalização da aplicação de recurso público, nesse caso específico. O pedido para a reativação das siglas que sofreram punições pelo TRE foi feita pelos partidos Progressistas, Podemos e Solidariedade. Muito bem. Volte, Everton Leone, que eu gostaria de ouvir o seu comentário justamente sobre esse assunto. Bom, em primeiro lugar, a gente tem aí a palavra de um advogado extremamente competente no direito eleitoral, Dr. Manuel Veríssimo, né, que conseguiu uma vitória realmente expressiva aí para os partidos todos acabam sendo beneficiados. E é como disse aí o Cláudio Vaz de Farias do Podemos, é uma questão em que não existe o dinheiro público nessa falta de prestação de contas. Então, os riscos de um prejuízo para a sociedade são muito pequenos. E se inviabilizar uma série de partidos, às vezes por uma falta de uma formalidade qualquer, eu acho que seria muito pesado. Agora, sobre as eleições desse ano, olha, gente, é o pior momento para nós termos eleições. É o pior momento. Claro que eu não estou aqui pugnando para que não se tenha eleição. Acho que temos que ter eleição sim, né? Não podemos prorrogar mandatos. Isso não é nem democrático, inclusive mudar as regras do jogo. Mas para o nosso país, que vai ficar numa situação dificílima agora, com as consequências na economia, ter uma eleição é uma pequena tragédia.
Não sei o que pode acontecer. Quem sabe até poderia se adiar, quem sabe, as eleições para janeiro, para fevereiro. Sempre se toma um fôlego maior. Até agora ninguém discutiu essa questão do adiamento da eleição. Então, o cancelamento da eleição, ou empurrar para daqui a 2 anos, não. Eu não faço esse pleito. Mas acho que poderia-se, quem sabe, fazer as eleições uns 2, 3 meses para frente, para que o país possa retomar o seu fôlego. Até porque se gasta muito dinheiro também com eleição. E os cofres, tanto da União quanto dos municípios, vão estar vazios. Não há nenhuma dúvida disso. Por isso, a minha preocupação.